Boa tarde. Eu não disse que está faltando alguém para entrar no lugar do JB. O que eu disse é que está faltando mais JB. Ele pode dar mais. Boa tarde a todos vocês. Estamos entrando no ar com o nosso Donos da Bola RS Band TV para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, live do YouTube. Venha, participe e vote conosco. Aba Comunidades vai pro ar. Por que os resultados do Internacional não são bons neste começo de temporada? Erros de Mano Menezes, fracas atuações individuais, falta de opções no elenco ou falta de competitividade, JB? Quero dizer que primeiro o meu irmão vai ficar bravo contigo. Ah, é? Segundo que tu me fritou, né? Tal qual o Mano Menezes fritou o Alexandre Alemão eu ontem. mais de ti, entendeu? O Mano Menezes pegou o Alemão e botou assim, botou uma chapa e fez assim no Alemão. Vamos segurar o assunto JB, que está faltando no programa, mais JB. Tu viu? Eu tô querendo tu mais participativo no programa. Tu acha em que eu seguida preciso a gente falar vai chamar mais? o Tyler, que está lá se arrumando, se maquiando e tal. Vamos falar um pouquinho do jogo antes, JB. Vamos lá. É sério que vocês querem começar falando sobre Internacional depois do que Luizito Soares fez ontem? JB, o programa já começou faz 5 minutos e tu não deixa ele arrancar. Tudo bem, vamos lá então, vamos falar a contragosto, mas como eu sou um bom funcionário, vou falar sobre o Internacional. A real é que faltou Alemão, faltou ataque, faltou Johnny, faltou Maurício, faltou Mário Fernandes, que perdeu absolutamente todas as divididas, faltou o Internacional. O Internacional precisa entender que gauchão é também competir. O Internacional precisa entender que não dá para jogar o que jogou na temporada passada sem estar perto do limite. Todo mundo sabe que o Inter tem uma forma de jogar, um time montado, um jeito certo de atuar. Mas, dito isto, foi a tarde e noite típica de gauchão. Típico. O que aconteceu aqui? Cara, Até a luz. Até a luz. A confusãozinha no final, a torcida perto, os caras xingando, dá pra pegar o microfone, fica bem pertinho, dá pra ouvir aquele sotaque do interior, xingando os jogadores, tudo. 2023, a gente vai estar falando a mesma coisa. Ah, o time oscilando, a perna tá pesada, não tá jogando a mesma coisa que o ano passado. Quer dizer 2023 do ano que vem? 2024, perdão. Tá. Não, eu entendi. Eu ainda tô em 22. Viu? A gente tá faltando mais, JB. Tá faltando mais, JB. É isso. Então, assim, é ruim, mas pra mim não é preocupante. Não, porque tá tudo tranquilo. Tudo certo. Tá tudo tranquilo. Baldasso, 2024, infelizmente ainda teremos gauchão em 2024, quer dizer, o contrato termina agora da televisão, talvez não ganhe o dinheirinho e aí sai o gauchão. Mas aí eu transmito. Vai lá. Hã? Tu Segue. acha que o canal do Baldasso transmite? Segue. Aí, me interessei. Eu posso ser repórter lá? Pode. E aí o que acontece? No gauchão, tudo que está acontecendo é assim, eu não ficaria mega preocupado. Baldasso. O Internacional tomou um totó do Avenida até os 30 minutos do primeiro tempo. Com coisas assim, que se eu normalizar, eu não vou estar entendendo o tamanho do Internacional. O centroavante do Avenida, isso aqui que eu vou falar não é gordofobia, isso é uma análise atlética. O centroavante do Avenida, a barriga dá aquela estufadinha na camiseta. Tá falando que tu emagreceu 10 quilos. Dá aquela estufadinha na camiseta. Esse centroavante, ele ganhava na impulsão e no pique do Rodrigo Moledo. O que eu quero dizer, o Vitão ontem estava fazendo ligação direta que nem o Paulão quando jogava no Internacional. O Internacional não se encontrava em campo. No segundo tempo, a gente analisou como uma melhora do Inter em comparação ao primeiro tempo, porque o Inter virou aquilo que era obrigação virar, um protagonista do jogo. Mas tudo atrapalhado, sem triangulação, sem jogada, sem nada. Vem cá, o Pedro Henrique ontem estava marcado por 2 jogadores. Ele tentava, marcado por 2 jogadores, uma marcação insana em cima dele. O que o resto do time fazia? O seu alemão enfiado lá atrás dos marcadores da zaga, esperando bola. O seu Maurício jogadito lá na linha lateral. O seu Alan Patrick desfilando tapinha e ninguém se envolvendo com o jogo. Vamos acordar, gurizada! São 2 rodadas, o Grêmio está a 4 pontos na nossa frente, caramba! O que vocês estão pensando? Tomaram um pito do Mano Menezes, que nós vamos falar aqui com toda razão. Vem cá, gurizada, começou o ano. O que vocês estão pensando? Nós já estamos comprometendo a fase classificatória do Internacional com o adversário em 2 rodadas, abrindo 4 pontos da gente. Alô, jogadores do Internacional. E aí está meu voto na enquete. Falta de competitividade. Acordem, começou o ano. Diogo Rossi. Tá muito fácil, né?
É o Maurício, é o Alan Patrick, é o Vitão e o Mano Menezes. Vai ser criticado quando? Pela tomada de atitude equivocada dentro do jogo, por fritar o jogador na entrevista coletiva. Qual atitude equivocado, Mano? Eu acho, por exemplo, que em dado momento, quando ele tira o alemão para colocar o Pedro Henrique de 9, isso não faz nenhum sentido para mim. Deu certo, o Inter melhorou. Não melhorou melhorou por essa movimentação. Melhorou? Não. Melhorou pelo abafa. O péssimo que claramente. Não, o Inter estava jogando com 10, o alemão não entrou em campo. Olha só, presta... E aí passou a ter um jogador na área, que é o Pedro Henrique. Diogo, só presta atenção numa coisa. O gol do Depena é um gol do talento do Depena, mas porque o Depena... Aliás, os 3 gols do Inter são por causa do talento dos seus jogadores. Dos seus jogadores. O Depena tinha só segundo... uma atitude, na verdade 2, tá? Aí, ó, ou ele recua a bola ou ele finaliza, porque tá todo mundo marcado, ninguém saiu da marcação. E aí ele foi lá, finalizou bem e fez o gol. Mas ninguém tava dando opção, tava todo mundo bem marcado. Tá bem, só que então não é nem a qualidade do Tu não acha Inter. que o Inter do segundo tempo foi melhorzinho que o Inter do primeiro tempo? Mas é que tava pela péssimo. vontade, porque o Mano deve ter espancado os caras no vestiário. Vai, Diogo. Vai. Não, eu considero que o Mano tem que começar a assumir as suas atitudes de erro dentro do campeonato. Assim, é muito fácil dizer que falta alemão, é muito fácil ponderar que alguns jogadores estão diferentes do ano passado, é muito fácil, tira o corpo fora. É só assumir a responsabilidade que talvez ele tenha tomado atitudes erradas. Por exemplo, Johnny e Matheus Dias juntos. Era um teste, como eu ponderei ontem aqui. Eu não gosto, tem que fazer, mas ficou claro, ele saca rápido, ele corrige. Então, assim, acho só que o Mano poderia assumir um pouco a responsabilidade de culpa e nós também temos que culpar um pouco o técnico do Internacional, porque o alemão que falha agora no Campeonato Gaúcho não é uma novidade. Já é um alemão falível do Brasileirão do ano passado. Isso só está se repetindo agora no Campeonato Estadual, que é fraco. Não, mas olha só... Segura, Valdar, segura um pouquinho. Tiger, fica atento aí que eu vou te chamar para tu colocar o Mano Menezes, que o nosso debate, ele precisa do Mano Menezes, tá? E precisa do Mano Menezes falando sobre o alemão e outros assuntos. Mas eu quero colocar a minha opinião aqui sobre o jogo. Ao contrário do JB e respeito à posição dele, fiz uma brincadeira aqui em cima da manifestação do Mano, que ele é muito forte. Ao contrário do JB, é preocupante. E o Mano dizendo assim, não, a gente sabia que teria dificuldade nas 2 primeiras rodadas e tal. Tá, mas é 2 rodadas para todo mundo, tá? Deixa claro isso, o Grêmio está na segunda rodada, o Grêmio tem um jogo a mais porque disputou a Recopa, o Avenida está na segunda rodada. Ah, mas os clubes começam antes a trabalhar. Nesse caso não, né? Nesse caso não, porque o Campeonato Brasileiro terminou em novembro e teve Copa do Mundo fora de época. Então, assim, é perna pesada, é segunda rodada, tá bem, o Inter vai crescer. Se o Avenida tivesse outras competições no segundo semestre, também tem uma tendência de crescimento. Então, é segunda rodada para todo mundo. Então, é preocupante. O time do Internacional parecia desacordado em campo. Tomou de novo o gol a 3 minutos. Tomou de novo o gol a 3 minutos. Não concordo com o JB de que o Mário Fernandes perdeu todas as divididas. Ele falha no primeiro gol, perde o primeiro lance de cabeça e depois é Luiz Cláudio, né, o jogador do Avenida que fez o gol, né, bom centroavante, né, acima do peso. A gente está aqui lidando com o Diego Souza acima do peso. Como é que é? Carlos Henrique, que entrou. Desculpa aí, errei teu nome, Cazique. Fez um gol bonito, entrou entre o alemão e o Moledo, fez o gol. E a defesa do Internacional dormindo em berço esplêndido. E o time do Internacional também. Então, é preocupante, a direção do Inter tem que estar atenta, o treinador e os jogadores. Hello, velho. Começou o ano. Vamos lá. Tira do modo 2022, esqueçam os elogios de 2022, porque o cronômetro zerou. É que nem vendedor com meta. Vendedor que bate a meta no mês de janeiro, ele recebe um troféu. Só que o troféu é de gelo. Ele derrete no dia 31 do mês. E aí tem que brigar para ganhar um outro troféu em fevereiro. Mudou o ano, e eu lembro para os jogadores do Inter, seja os que jogaram a temporada inteira passada, seja os que chegaram depois. O Inter não ganhou nada no ano passado, não vem ganhando nada nos últimos anos, nem campeonatinho gaúcho disputou no ano passado. E boa parte desse grupo estava presente. Tá, agora vamos colocar o Mano Menezes para falar, porque a declaração dele é relevante. Boa tarde. Vamos lá, Meneghete. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu tenho uma pergunta. Vocês querem ouvir primeiro o Mano falando sobre a falta de entrega do time ou sobre o tema alemão? Eu tenho 2 aqui que são importantes. Escolham. Alemão, vamos lá. Alemão, então. O Mano Menezes, ele que fez essa mudança no intervalo, e aí eu quero dar um bastidor, Meneghete, porque o Lucas Dias, repórter da Band, que estava em Santa Cruz do Sul, o pessoal não fechou a porta do vestiário no intervalo, e relatamos isso na jornada esportiva. Não fechou a porta do vestiário. E ele viu o Mano ensandecido no intervalo, cobrando muito os jogadores, e trocou o alemão pelo Wanderson, deixando o Pedro Henrique como camisa 9.
E a gente ouve o Mano Menezes falando sobre a falta de opções para o ataque, mas não é pedindo contratações, não. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes. A equipe fez 3 gols nos 2 jogos, né? E acho que poderia hoje ter feito mais do que 1. Então a questão em si não é a falta de gols da equipe, é a falta de uma solução para o ataque. E eu não disse que está faltando alguém para entrar no lugar do Alemão. Eu disse que está faltando mais Alemão. Acho que ele pode contribuir mais com a equipe. Falta um pouquinho de entendimento, é natural. É uma coisa é você jogar com espaço, outra coisa é você jogar com menos espaço. Então nós estamos trabalhando para que ele tenha esse entendimento. Acho que está faltando mais Alemão na nossa equipe. Eu acho que ele pode dar mais. A gente vai falar sobre isso, que é importante. Não é comum, não é tão normal que um treinador se manifeste assim, né? E fala, JB, tu quer falar comigo? Ah, não, desculpa. Então tá. Tá ok o Baldasso já ou não? Ainda não. Então tá. Então eu vou dizer o seguinte. Por que o Mano fez essa declaração sobre o Alemão? Porque ele primeiro fala que faltava poder ofensivo da questão do ataque. E aí, então, estava dando a entender para a reportagem, eu também estava entendendo assim, acompanhando a manifestação do técnico do Inter, de que ele estava dizendo que faltam opções no ataque. Ou seja, seria uma crítica em direta direção, que não providenciou mais centroavantes para disputar com o Alemão. E aí ele corrigiu. Não, eu não disse que falta alguém para o lugar do Alemão. Eu disse que falta mais Alemão. Primeiro ponto, tá? Na minha opinião, Mano acerta no diagnóstico. Eu só discordo porque eu acho que há outros jogadores também rendendo abaixo. Johnny e Maurício, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Mas ele acerta. O segundo ponto. Puxa vida, treinador criticar jogador não é o comum. E nós da imprensa temos responsabilidade nisso. Porque nós somos muito mais acostumados a criticar treinadores e dirigentes do que os jogadores, que na prática são os verdadeiros protagonistas. Então qual o problema do Mano Menezes dar um puxão de orelha no Alemão, que está muito abaixo, que está se escondendo e sucumbindo à marcação adversária? Ora, jogador de futebol profissional ganha um salário bom, e o Alemão, eu sei, nem está entre os maiores salários do Inter, mas tem um salário bom se a gente comparar com os demais trabalhadores do país. Um salário fora da realidade. Por que não pode ser cobrado? Ah, mas ele é jovem, tem 24 para 25 anos. Qual é o problema de jogador de futebol ser cobrado? Temos que acabar com este paternalismo. Só um fato. O Mano é malandro, inteligente. Ele deve ter mensurado a repercussão disso no vestiário. Ele sabe que uma manifestação como essa costuma ter consequências e deve imaginar que a consequência desse sacode no Alemão será saudável e positiva. O Mano foi para a coletiva preparado para fazer o que fez, tá? Claro. O Mano foi para a coletiva para dar letra. O Mano está indignado Letra não, com alfabeto. O alfabeto inteiro. Tu disseste, Diogo, que esse alemão nós conhecemos, que é o alemão do ano passado, que nós tratávamos das suas limitações. Não, senhor. O alemão do ano passado tinha suas limitações, mas era um alemão que, quando tinha dificuldades em receber a bola, vinha para o meio-campo, buscava jogo, trombava, tentava passar por cima dos caras, tentava fazer combinação com as limitações que ele tem. O alemão, no jogo contra o Juventude, se submeteu à marcação, atrás de 2 linhas de 5 jogadores, sem buscar jogo, tomou um pito do Mano Menezes no intervalo, deu uma melhorada no segundo tempo e ontem fez a mesma coisa. Aí é para indignar qualquer um. É para indignar qualquer um. Eu posso concordar contigo, só que o Meneghetti, por exemplo, elencou o seguinte: o Alemão tá mal, o Maurício tá mal, o Johnny tá mal. Querem elencar mais alguém que tá mal? O Vitão, para mim, também começa a temporada abaixo. Se tem um jogador mal, beleza, é ele que tá mal. 4 jogadores, o técnico tem culpa. O senhor está enganado. O técnico tem culpa. Nós temos que parar de achar que o Mano não pode ser criticado. Aliás, ele pode ser criticado aqui, né? Ele pode, mas não nesse caso. E eu te digo por quê. O Mano Menezes... Vou fazer o outro lado agora. Não, pode fazer uma pergunta parecida, enviesada. O Mano Menezes arrumou o time do Internacional, arrumou um padrão de jogo no Internacional, uma forma de jogar, com o time tendo uma mecânica funcionando redondinho. De repente, o time parou de funcionar. Culpa dele ou culpa dos jogadores? Culpa também dele. Não, me desculpa. Culpa também dele. Tá faltando, ele tá junto. Tá faltando comprometimento. Aí não precisa de treinador, Baldasso. Senhor Maurício e o seu Johnny estão com a cabeça na Europa. Senhor Maurício e o seu Johnny estão com a cabeça na proposta da Roma, a proposta de não sei quem e tal. Senhor Maurício e o seu Johnny. Senhor Maurício ontem estava escondido, grudadinho na linha lateral, ó, andando pro jogo. Apareça. Tá, mas Baldasso, peraí. O Diogo tem um ponto, pelo menos uma visão que eu gostaria, como teu amigo, que eu acho que eu sou, que tu parasse, refletisse e pensasse assim, peraí,
O Mano, ele é o técnico. O Mano não errou nada até agora. Hoje à tarde eu vou refletir sobre o Marcos. O Mano não errou nada. A galera tá criticando. Prometo isso. Senhor João Batista Filho, a galera tá criticando que o Depena ficou no banco. O Depena teve um problema no treino. A avaliação de quem pode ter condição física para começar ou não, quem sabe é o Mano, não somos nós. O Mano não errou nada até agora. É o time dele que não funcionou, desculpa. Não, mas se o time dele não funciona, o time dele não funcionou porque os caras estão andando. Porque o grupo se acomodou. Porque a gente imaginava que esse grupo ia começar o ano com a faca nos dentes e começou o ano mole. Mole, não vou usar outra palavra aqui, que depois tem a propaganda lá que levanta. Mole, mole. Então o time é dos jogadores, é o que eu acabei de entender. Obrigado, Baldasso. O time não é do Mano, Não, nem O do padrão Inter. ele já deu. O padrão ele já deu. Padrão que não tá funcionando. É que é sempre assim, João, ó. tu fica à vontade para criticar o Mano Menezes aqui, tu tem Não, toda a super liberdade. obrigado. Pode? É claro, Parece que não. Isso acarretará consequências. É. Só Não, tô tem te problema, avisando não isso, tem não é nenhuma ameaça. Critica o Mano Menezes, Brincadeira. critica o Mano Menezes, já dá um tchau pra galera na tua despedida desse programa. É que assim, O ó. apito final de espera. Não, brincadeira à parte, pode criticar. Eu só discordo da tua crítica. Não, perfeito. Não, mas o Meneghetti, é que eu penso que no mínimo a gente pode refletir. O Mano Menezes, eu fiz uma reflexão aqui depois do jogo contra o Juventude, porque o Mano dá uma declaração dizendo o seguinte, o Bustos não foi bem porque o Roth colocou um cara a marcá-lo. E aí eu fiquei ali, não sei o quê. Tá, mas ele disse, é uma situação nova. Tu nunca tinhas previsto que alguém podia colocar alguém no Bustos? Precisou vir o Celso Roth para ensinar isso para o Internacional, e aí o Internacional ia ver, e aí vai dar informação. Ele perde 45 minutos de jogo para dar informação para o Bustos do que fazer no intervalo. Aí a outra, estou lembrando o Juventude. O alemão, ele precisa de outra movimentação, e ele tanto já foi melhor no segundo tempo, isso lá no Ju, porque eu orientei. Cara, tu não imaginava que o Juventude ia vir retrancado e que o alemão precisava de uma outra orientação ou de outro treinamento? Aí agora, sobrou pro alemão de novo. A gente já sabe de recados para Johnny e Maurício. Bom, é que assim, ó, o Mano é o comandante. Na boa, Meneghetti, tu já foi gestor nessa vida. É muito fácil, assim, a audiência tá baixa do donos da bola. Não, a culpa não é do Meneghetti, a culpa é dos caras que apresentam. Não. O cara que é gestor, ele manda na porcaria toda. Eu acho o contrário. Por que a gente não pode criticar os jogadores, cara? Não, a gente Mas pode. Nós temos um paternalismo pra criticar Mas o jogador. Não, a gente pode. Jogadores estão criticados. Eu falei aqui que o Mário Fernandes não ganhou nenhuma dividida, eu falei aqui Tá que... errado nisso, Hã? né? Tu tá- Não foi bem, não foi bem. Tu acha que o Inter tá com o mesmo ímpeto que teve Claro no que não, Campeonato mas eu Brasileiro? falei, eu não falei do Mano na minha primeira manifestação, eu absolutamente não falei, eu não citei o Mano Menezes, eu citei só os jogadores, inclusive o alemão. A única coisa que eu estou pedindo é, inclua o brother Menezes na bronca, porque ele também tem que assumir a responsabilidade, ele é o chefe. Peraí, só um pouquinho. O que eu não deixo de criticar o Mano Não, é não, que a vocês estão- arrancada do Campeonato Gaúcho é ruim e é óbvio que ele tem parcela de responsabilidade Não, nisso. não. Agora, eu estou vendo alguns jogadores do Internacional, eu vivo sempre no mundo da lua. Cara, o alemão que a gente... E o Mano fez uma frase ontem que é interessante na coletiva, ele falou também, talvez a gente rode depois aí, que o time do Internacional deu certo ano passado porque jogava no limite. O Internacional tá passeando, Campeonatinho Gaúcho, tamo assim e tal... Bom, aí ele tem parcela. Ele não conseguiu fazer esse time entrar ligado em campo, tá bem? É que E isso aí também a é bronca gestão, né? pública é um artifício. A bronca pública que o Mano certamente foi preparado Claro, para dar sim, ontem claro, sim. é um artifício para... Vamos acordar a galera. Se não tá funcionando, falar para os caras do vestiário, vamos dar uma bronca pública para eles serem cobrados para ver o que acontece. Pra mim é um escudo muito mais fácil, né? Muito mais fácil tu colocar o alemão aos leões do que assumir a culpa que daqui a pouco o teu time não tá como assim, os funcionando. leões, Eu não acho Fala pra errado ele criticar colocar. o alemão, Eu não meu. acho que é o problema, só que por que o Mano Menezes faz isso ao invés de se criticar também? Diogo. Ele pode criticar, ele pode se autocriticar. Eu não vejo ele admitir que tem erros. Por exemplo, na coletiva de ontem, ele poderia ter admitido algum erro dele dentro Mas do jogo. aí que tá. Pois é, por que ele não pode fazer? fazer? Eu acho que deu certo o movimento dele com o Pedro Diogo, Henrique. Eu acho que vai Diogo, acertar. A minha bronca é Eu acho justamente que com vocês. Só um pouquinho. Vocês dois não conseguem ver nada de errado do Mano. Isso é estranho. Não vamos desvirtuar. O Mano Menezes ontem fez um elogio ao alemão. Tu acha? Qual? Acho. Tu é sai. Esse elogio não me Vamos serve. lá. Sai. Os amigos estão desatentos. Desculpa, esse a elogio não me pergunta serve. foi feita pelo colega Lucas Colar sobre o Mano Menezes ter dito em outra oportunidade que precisa de um precisaria contratar um outro jogador para jogar de centroavante. O Mano dá essa resposta em proteção ao alemão. Ele diz, eu não pedi um outro jogador para o lugar do alemão, eu pedi um outro alemão. Ele estava protegendo o alemão. Ele estava dizendo que confia no alemão, mas que cobra o alemão para não ser o que está sendo. O Meneghetti. O Mano Menezes elogiou o alemão ontem. Vou pedir pro meu irmão, o Sapo, que mora lá em Osório, cancela
os xingamentos pro Meneghetti, porque ele abriu o programa me elogiando. Dizendo que eu Foi espero um mais elogio. Ah, desculpa. Ô, Baldasso, nem Eu tu vou te acredita dizer- nessa meu querido, mentira, deixa eu te velho. dizer uma coisa. Nem Tem- tu acredita. Tem pessoas na minha vida que eu não espero mais dela. Não espero mais delas. As que eu espero mais é porque eu confio nelas. Pode ter Para, certeza Baldasso. disso. Baldasso, assim, ó, esse deve ser o tipo de discussão que tu tem com a Monique lá Não, na tu não casa vai. que tu fica recluso. Tu não vai. De todas as discussões com a Monique, que bom tem que ser assim. Cara. Não dá pra ganhar a discussão da esposa. Não, cara, mas dá. essa o dizer que o Mano Menezes elogiou o alemão. Cara, Tu não o Mano vai. Menezes não acha isso. O alemão agora tá nos Vocês- assistindo, o alemão tá dizendo, não, Vocês foi não, um elogio. vocês não vão desestabilizar o meu vestiário. Peraí, eu vou pegar Não, aqui, eu vou pegar O o papel vestiário aqui. tá tranquilo, Baldasso? Me permite, ô Meneghetti, vou pegar o papel aqui e vou transformar ele num pano, tá? Um Já pano. falei pro Carlão, nós vamos ter que ter uma fábrica de panos Não, aqui. traz pra o nos paninho aqui. patrocinar. Não, o paninho que- comercial da pelo Band. amor de Deus, cara. Eu quero dizer pro pessoal do comercial da Band o seguinte, ó. Vocês não estão vendendo, porque é só vender para uma fábrica de pão, vocês não estão vendendo. Não é uma crítica, Pano. mas eu espero mais de vocês. Mas não é uma crítica, é porque eu Não tá confio em dizendo vocês que tem que e eu trocar espero o mais. comercial da Band. Exatamente. Tu tá dizendo que tu quer mais do comercial Eu da Band. quero mais de vocês. Qual é o telefone para ligar pro comercial da Band? 21010010. 21010010. Tem problema, a Lu Maria tá de férias. Quando a Lu Maria atende, eles vendem. Eles vendem. Alô, fábrica de panos, por É. favor. Ô, daqui a pouco a gente fala mais do Internacional, vamos falar do jogo do Grêmio, mas o Tiger vai começar no Grêmio trazendo um destaque do técnico Renato Portaluppi. É isso aí, Meneghetti, porque um dos destaques da partida de ontem foi o tempo de jogo parado. O time do Brasil de Pelotas caiu muito no chão durante todo o jogo, tentou amarrar bastante a partida e isso acabou irritando um pouco o técnico Renato Portaluppi. Mesmo com a vitória do Grêmio, ele comentou a postura do clube do sul do estado, que acabou fazendo bastante cena. Agora, o que não pode mais acontecer no futebol foi essa palhaçada que eles fizeram hoje aqui, né? Esse antijogo. Aí é demais. Aí não existe futebol. Aí irrita todo mundo. Eu estava sempre no ouvido do bandeirinho, do quarto árbitro. Eu não importo que eles façam isso. Desde que chega na hora dos descontos, ele dê 15 minutos, 20 minutos. O exemplo da Copa do Mundo está aí. Porque uma equipe de futebol que vem aqui para toda hora cair, cai o goleiro, cai o zagueiro, cai o volante, cai o atacante, não querendo o jogo, fica difícil, fica feio. Então, é difícil jogar futebol. A gente tenta. Já tem o problema que jogos fechados, que eles têm todo o direito. Agora, cada 2, 3 minutos o jogo para. E aí vocês da imprensa, vocês não têm que ficar calados. Vocês têm que bater num treinador, num time que faz isso. Se o Grêmio fizer isso, pode bater em mim e bater no meu time, porque o meu time jamais vai fazer isso. Meu time entra em campo para jogar futebol. Não é porque é campeonato estadual, não. Em qualquer competição, meu time entra em campo para jogar futebol. A gente vai bater, Renato, mas assim, ó, como também não foi bem ontem jogando em casa, mas venceu o Brasil. Olha, Meneghetti, dessa vez, eu confesso para vocês que eu tô Luizito Soares dependente. O Fabiano Baldasso, no alto da sua lucidez, para falar sobre o Grêmio, porque o Baldasso, para falar sobre o Inter, ele não é lúcido. Para falar sobre o Grêmio, ele é. Mas para falar sobre o Grêmio, ele deu uma declaração que eu tô comprando, Baldasso. Depois tu me vende, eu te faço um Pix aí, eu faço parcelado, porque a gente tá no cartão, porque eu preciso de milhas para viajar. Que eu te dou um lenço. Aí lá pelas tantas, Baldasso, tu disseste o seguinte, a gente vai ter que começar, o Soares é tão grande que a gente vai ter que analisar o Grêmio E o Soares. E tu tens razão. Eu sou humilde o suficiente para dizer que a tua tese é muito melhor do que a minha. E ontem estão bem separados os dois. Ontem estão bem separados. O Grêmio não foi bem. O Soares foi Soares. Simples assim. O Grêmio não jogou uma boa partida. O Soares, cara, o que é o gol que esse cidadão faz, velho? O que é o gol? Ô, Meneghetti, tá louco. Gol de futebol de salão, né? Um gol de que ele faz o pivô, que ele segura a bola num espaço pequeno, bem marcado, consegue girar e chuta a bola pelo alto. Alguns conceitos que nós estabelecemos sobre o Grêmio há algum tempo, eles estão bem firmados, bem firmados. O Grêmio jogou muito mal ontem. O Renato tem um trabalho árduo. Renato tem um trabalho árduo para formatar um time do Grêmio com ações naturais dentro de campo e tal. O Renato, inclusive, ainda está confuso em relação às suas escolhas. O Renato não tem definição sobre as suas escolhas e o time não está funcionando ainda, né? Agora, aí vem a análise paralela. O Grêmio, e eu berrei aqui no começo do programa, tem 4 pontos a mais que o Internacional na tabela.
o Grêmio não teria nenhum ponto a mais que o Internacional na tabela, porque o Grêmio teria empatado com o Caxias e o Grêmio teria empatado ontem, não tivesse um diferenciado, uma extra-classe. Quem tem 4 pontos a mais do que o Inter é o Soares. O Soares faz com que o Inter esteja 4 pontos na frente do Grêmio. E eu quero, não posso deixar de dar um pitaco sobre o que disse o Renato sobre a cera do Brasil de Pelotas ontem. O Brasil de Pelotas, até os 5 minutos do segundo tempo, até a expulsão, ele fazia um jogo estratégico de quem se propõe a uma coisa e está tentando cumprir aquilo. Não tomar gol do Grêmio, estava fechadinho e tal, isso é do jogo, isso é do futebol. Quando tem um jogador expulso, o que o Brasil de Pelotas faz não pode ser promovido e apoiado por nenhum de nós. Aquele é o antijogo ao extremo da potência. Aquilo que o Brasil de Pelotas fez não é do tamanho do Brasil de Pelotas, o que o Brasil de Pelotas fez no segundo tempo. E o Renato está coberto de razão. Eu só quero, antes de passar para o Diogo, lembrar para o Baldassi e para o JB, que o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, nos deu permissão para criticar o antijogo e não para criticar o desempenho do Grêmio. Então, vocês estão passando o limite. Ele nos deu permissão para isso. Ó, que eu quero que a imprensa critique, pode criticar o Grêmio quando o Grêmio fizer isso. Com esta permissão, quando o Grêmio fizer isso, agora eu me sinto à vontade para criticar. Antes não. Mas eles aqui, Renato, eu entendi, passaram o sinal, não vou dizer vermelho, né? O sinal roxo em criticar o desempenho do Grêmio. Peraí, então, ele não falou, ele não usou essa expressão tão bondosa, ele disse que era para bater no Brasil de Pelotas. Isso aí. É óbvio que é uma licença poética. O Baldasso seguiu a risca. Seguiu e tá batendo no Brasil. A ordem do Renato Portaluppi tá batendo no Brasil de Pelotas. A minha dúvida é, pode bater no Grêmio também, de vez em quando? Tem que perguntar para ele. Aí falar lá com o Igor Póvoa lá, não sei se tem relação com o Igor Póvoa para perguntar. O Renato não deu essa permissão para criticar o desempenho do Grêmio, só para criticar a cera do Brasil. Vai. Não, o Campeonato Gaúcho, ele serve para a gente avaliar o que não funciona. O que funciona, talvez ali na frente, possa não ser suficiente para o restante da temporada. Então, o Campeonato Gaúcho está improvado que o Grêmio não tem um time, como o Baldasso bem destacou, e tem diversas questões ainda para serem ajustadas. Uma delas, por exemplo, a dupla de volantes. O Renato está insistindo em Carbajo e PP para ver se vai funcionar. Para mim já está claro em 2 jogos que não vai funcionar. Sério? 2 jogos? Diogo, eu disse ontem aqui, o Vigia Sante não é o melhor jogador do meio-campo do Grêmio. Mas ele é o mais titular. Ele é o mais titular do meio-campo do Outra Grêmio. coisa que eu percebo que não está funcionando, o lateral direito, o Fábio, ainda não está ajustado. E eu não sei se ele vai se ajustar. Inclusive me espantou muito que ele corta muito para a esquerda, ele era lateral esquerdo de origem, né? Então ele traz para a perna esquerda para cruzar. E o Ferreira, mais uma vez, né? 3 anos. 1, 2, 3 anos de Ferreira e mais uma vez a mesma coisa, a insuficiência. Falta um parceiro para o Soares, que não é o Ferreira. No caso específico. Eu acho que ontem o Ferreira foi bem. Sério? A taxa de participação dele no jogo foi boa. O Lédio Carmona estava comentando ontem o jogo. Eu te confesso que eu quase toquei, eu tava vendo meu monitor lá em casa, eu quase toquei o monitor fora, porque o Lédio Carmona pegou e disse assim, era um lance que o Ferreira no meio campo, ele vai tentar dominar uma bola, sai todo atrapalhado, ele disse, se atrapalhou, mas tá super bem o Ferreira. Eu falei, ui! Mas o Lédio gosta do Ferreira. O Ferreira acabou o jogo e pediu desculpas pela sua atuação. Ele foi bem, tá certo. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu gostei do Ferreira, eu acho que tudo bem, tecnicamente ele até errou lance e tal, mas eu gostei que ele estava envolvido com o jogo. Não, isso nunca ninguém vai dizer. Isso todos estavam envolvidos. Fazer o Ferreira antes. Ele estava envolvido com o jogo. Uma outra coisa que não estou dizendo que o Ferreira foi bem. Estou elogiando ele pelo seu envolvimento com a partida. Uma outra coisa que eu pondero positiva do Grêmio também é que o gol saiu aos 45 minutos e todos os jogadores estavam correndo muito. Fisicamente o Grêmio parece bem preparado. O Heverson Pimentel, que foi muito criticado recentemente, com razão, talvez nesse momento mereça um elogio aí. Um time com jogador a menos durante... Tudo bem, mas estava correndo e correu 3 jogos, né? Esse é o mesmo time em 3 jogos, né? Não, tudo bem, mas tem que ponderar que era contra 10, tem que ponderar, mas eu acho que é preciso elogiar. Sobre individualidades. O Carbajo, houve um determinado momento que ele estava carteando o jogo na abertura do meio campo. Ele é um jogador interessante. Tá? Por isso que eu não gosto dele de primeiro. O Cristaldo entrou bem, jogador que tem visão de jogo, que levanta a cabeça, que encontra o parceiro, jogador interessante também. O Galdino, eu não vi nada demais. O Gustavinho, eu não vi nada demais também. Falta força física para ele, né? Falta jogador que não tem amplitude, jogador que trabalha mais não gostei também. E eu não estou gostando do Reinaldo, tá? Não tá? Não. Sabe que eu vi nas redes sociais, desculpa, JB, eu vi nas redes sociais o torcedor do Grêmio, e olha que isso aí até me surpreende, dizendo que o Diogo Barbosa tem entrado melhor do que o Reinaldo jogando. O que é espantoso, né? Não duvida, tá? Vamos colocar, desculpa, JB, o outro lado agora, o técnico do Brasil de Pelotas, o Rogério Zimmermann, aí, né, Tago? Separou um trecho dele, né?
Respondeu a declaração do Renato, que criticou o antijogo do Brasil de Pelotas, e o Rogério respondeu também fazendo alguma crítica ao Renato. A gente ouve o técnico Chavante. Não, tranquilo. Não vou criar polêmica. Vou primeiro dar os parabéns para o Renato pela vitória. Ele fez muito isso em vários jogos. Me lembro do Grêmio e São Paulo lá no Morumbi. Ele fez a mesma coisa. É normal isso, faz parte, tranquilo, né? E ele dirigindo o Grêmio, né? E conseguiu, naquela ocasião, eu me espelhei muito nesse jogo do Renato lá no Morumbi contra o São Paulo, que o time caía, que a bola parava toda hora, né? Me espelhei muito no Renato para fazer o jogo de hoje. A resposta do Rogério Ceni, é um bom treinador de futebol, inteligente, ele foi habilidoso aí, tentando não evitar na polêmica, mas dando um tapinha de luva no Renato. O Renato agiu numa figura de redação de jornal, especialmente, que está em extinção, como pauteiro. Para você que é mais novo, o que é o pauteiro? O pauteiro é o cara que faz a pauta. Ele chega cedo no jornal e chegava numa máquina de escrever, antigamente escrevia lá, né? Hoje o Baldasso vai cobrir a reforma do Teatro São Pedro. E dava um resumo do que está acontecendo. Hoje o JB vai cobrir a contabilidade da empresa pública tal. E dava lá a pauta. Hoje o Diogo Rossi vai cobrir o Cruzeiro, que não é mais um time que seja uma porcaria e tal, não sei o quê. Das pautas é o pauteiro. O Renato foi pauteiro, ele quis pautar a imprensa. E é legítimo, o Renato é muito habilidoso, muito inteligente, tem um senso da oportunidade, é legítimo que ele faça isso. Agora eu vou dizer pro Renato que não vai adiantar a imprensa bater. Isso vai continuar persistindo no futebol. E eu não concordo integralmente com o Renato. Eu acho legítimo que ele faça esta manifestação. Mas é do jogo isso aí. Eu sei que o Brasil exagerou. Passou um pouquinho o limite do razoável, mas acontece num time que é inferior, ainda mais que está jogando na casa do adversário 10 contra 11, o que eu queria que o Bizirro colocasse 2 atacantes se fosse para cima do Grêmio? Mas o Brasil, eu concordo, acho que passou um tanto o limite do razoável de trancar o jogo. Aí eu te pergunto, o Groi não fazia a mesma coisa que o Pitol fez? Não. O Groi fazia a mesma coisa. Gente, o Pitol... E nós estamos falando assim, talvez... Isso aí não é a imprensa, é o árbitro. Mas, gente, Talvez, Baldacinho, o maior goleiro da história do Grêmio. O Groi, se não é o maior, é um dos 3 maiores. Ele é um goleiraço. Se eu tivesse que escolher um goleiro, eu traria o Groi. Só que era irritante. Tá bem. O Groi fingia lesão, o Groi se jogava, o Groi fazia cera, pedia atendimento, aguinha santa e tal. Tá. A mesma coisa que os caras. Não era desse tamanho. O Pitol Claro que era. O Pitol ontem caiu com 8 lesões diferentes no segundo tempo. E me desculpa, Meneghetti, o árbitro não pode coibir, porque o árbitro não pode presumir que ele está fingindo a lesão. Pode. O árbitro não pode No presumir. caso da violência, ele pode, né? O Brasil, em alguns momentos, foi um time ríspido. Tá bem, né? Só que Teve um assim- episódio na Casa Mata, que ali a gente não viu, né? Mas que eles brigaram no túnel no final do primeiro tempo. Casa Mata não. No túnel. Eu sinceramente, Meneghetti, acho que nós não podemos normalizar isso. Não, podemos ninguém está normalizar normalizando. Normalizar Aí vem o segundo Não, ponto. é que nós estamos Porque falando foi aqui, né? demais, cara. Como o Foi nosso demais. pauteiro Portalupe sugeriu, nós estamos debatendo aqui, né? Só que aí vem o segundo ponto, aquela minha velha frase. 2 erros não fazem um acerto. É uma frase simples, mas que mudou minha vida. Porque tu vê a pessoa errando, tu quer ir pelo mesmo caminho, e aí tu diz... Minha vida é maravilhosa. Mudou minha vida é maravilhosa. Tu Agora via... tu erra menos, é isso? Tu erra menos. Eu erro menos, porque daí tu diz assim, a pessoa tá fazendo errado, e tu diz, não, então vou devolver com um outro erro. Entendi. E depois tu, sabe, tipo... Claro. Entendi. Entendi. Agora, eu tenho uma outra coisa. Pra não, Se o campeonato... Então, assim, verdade, 2 erros não fazem um acerto. A gente pontuou aqui. O Grêmio também já fez em alguns momentos. Nesse jogo contra o São Paulo, eu não lembro. Sim, 2020, Eu lá no não Morumbi. lembro. Eu lembro. Não. Semifinal da Copa do Brasil. Retrancado. Não. Eu não lembro desse tanto. Cera. Eu sou esquecido. Cera? Eu lembro que ia Cera. trancado. Estamos falando de cera técnica. Cera todo mundo faz. O campeonato... A questão é o Mas é forma de fazer cera. que aconteceu ontem. A minha crítica... Mas aí a O questão... Pitol teve 12 doenças diferentes durante a partida ontem. Tá, mas e- Pitol caiu com lesão em todas as mas o partes. jogador- Todas as partes. Teve um lance. Baldasso, sabe como é que o árbitro coíbe? É 38 minutos de acréscimo. Mas aí Coíbe que- assim. Ele deu 12, né? Mas essa é a minha crítica. Não, mas 38. ô Meneghetti, o árbitro dá 12, só que se o cara fica picando, é um saco, porque assim, ó... Mas ele picou. O árbitro Então, também picou exatamente. O jogo fica picado, às vezes a falta acontecia. Se o jogo fica picado, é ruim, tu perde o foco, perde a concentração. Aí mesmo que ele dá 12 minutos, tu já não tá dá mais no 12, mesmo clima. Dá 28 minutos de acréscimo. Eu sei. Cera, Não é legal. Pronto. O que o Brasil fez não é legal. São duas coisas Mas faz separadas. parte do jogo, né? O Grêmio fez lá atrás, com o Renato,
Então, E tu acha que o Grêmio nunca mais vai dois fazer? erros não que o fazem Inter assim. nunca mais vai fazer? Vão fazer ceras de estilos diferentes, demorando para lateral, para repor a bola, demorando para o goleiro se recuperar. Isso vai porque, por acontecer. exemplo, o Inter contra o Barcelona, o Inter não fez antijogo. O Inter jogou a bola para lateral, o Inter Valorizou o tempo, isso valorizou é o diferente. tempo, gastou. O Inter não ficou fazendo faltinha maluca, fez falta quando tinha que fazer, que era recurso É do que aí jogo. são dois clubes do mesmo tamanho se enfrentando, né? E também dá para se entender. A minha crítica é a Fale. comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, né, que tomou a decisão de mandar o árbitro Echevarria ontem para a partida. Eu sei que os testes são necessários, que os árbitros precisam evoluir, mas existem jogos e jogos dentro do Campeonato Gaúcho. Né? Alguns jogos não são para alguns árbitros. Então a comissão de arbitragem precisa reavaliar. Obviamente os árbitros têm que ter a oportunidade deles, mas esses enfrentamentos que são mais históricos, por exemplo, que a gente já tem o costume do Brasil, com o Grêmio, por exemplo, não tem porquê, coloca em outros jogos, né? O árbitro era fraco, Eu acho que infelizmente. ele estava, inclusive, assustado. Nervoso. Ele estava assustado ontem no jogo. Não, tem um lance no segundo tempo, que é uma bola que o Galdino faz uma tentativa de jogada de corpo, e ele deu falta e cartão. Assim, não foi nem falta, nem para cartão, sabe? Então, assim, tava completamente fora. O que eu não entendi que me chamou a atenção foi na volta do intervalo, ele sai escoltado e ele volta. Cara, tinha uns 72, tinha um batalhão da Brigada Militar com ele. Eu falei assim, cara, mas eu até te confesso que eu não prestei atenção se no jogo do Inter aconteceu a mesma coisa, principalmente aqui no Beira-Rio. Pode ter acontecido e me passou desapercebido. Mas, cara, é um jogo de futebol, sabe? Quando os caras tentam bater no árbitro, a gente até entende, Nem a brigada teve tem isso, que agir. Hã? Nem teve, assim... Mas teve assim, cara, tinha 12 policiais do lado O dele. Soares estava discutindo com o árbitro. O Soares pode morder também, não é só bater. Ô, Tiger, mais uma de Mano Menezes. Vamos lá, Meneghetti. Voltando às críticas de Mano para a atuação da equipe ontem no empate contra o Avenida, ele foi perguntado sobre as diferenças do Internacional da temporada de 2022, que foi muito bem, para o início da temporada de 2023. E o Mano já identificou algumas coisas que mudaram. E ele fala agora aqui no Donos. A gente sabe, a gente já tem experiência para saber que termina tudo muito bonito. Você mantém os mesmos jogadores, mas começa diferente o ano, né? Mudam as cabeças das pessoas, o jogador às vezes passa a pensar um pouquinho diferente do que ele pensava no ano anterior, e já acha que não precisa fazer certas coisas e se doar tanto para a equipe, às vezes as coisas passam a ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque a nossa equipe é uma equipe de doação total. Ela precisa de doação total, ela só vai poder entregar aquilo que a gente foi, né? Como jogo, como qualidade de jogo, se ela tiver sempre quase no seu limite de atuação, entrega total, muita disputa. Acho que a gente esteve faltou isso nos dois primeiros jogos. E faltou durante uma parte do jogo, principalmente no início dos jogos. Achei que a equipe terminou jogando bem hoje aqui. Bem em termos de comportamento também, estava disputando todas as jogadas, estava ganhando todas as disputas, né? E foi uma cobrança que eu fiz para a equipe no intervalo. E ele sabe, e abordei com eles esse assunto agora no fechamento final. É esse pequeno detalhe, mas é pequeno porque eu acho que é fácil de ajustar, mas não menos importante para a equipe que nós temos que alcançar. O Mano, primeiro a gente rodou aqui o sacode dele no alemão. Agora é um sacode que ele é um pouco mais amplo. Ele aumentou o tamanho da sacudida, Baldasso. Será que tem endereço isso? Tem endereço. O JB foi buscar informação. O repórter que trabalha comigo também buscou informação. O Mano tá achando que o Johnny e o Maurício deram uma subida no salto por conta de propostas desde o ano passado, especulação da Roma com o Johnny e 10 milhões de não sei quem para o Maurício. O Mano acha que os dois começaram slow motion, começaram devagar o ano, ao contrário do que fazia eles terem um diferencial ano passado, quando terminaram muito bem a temporada, que era pegar firme e doar um pouco mais. E o Mano tem razão. Especialmente o Maurício. O Maurício está irritante nesse começo do gauchão. A ti parece o Rivelino. É o craque, né? É o craque. Mãozinha na cintura, esperando bola lá na linha lateral. A informação que eu recebi é que é para os dois mesmo. Não falei com o Mano Menezes, mas quando o Mano joga assim, a gente não tem o nome, então a gente fica atrás. Que existe um diagnóstico que os dois não começaram bem. O Johnny tem um desconto que ele ainda está com uma ferida no pé por conta das bolhas. Lembra que ele ficou fora do jogo treino?
Aí tem todo um bastidor, ele treinou, e aí teve bolha, e aí ele não quis continuar treinando, não, vou treinar, e aí criou uma ferida. Tá? Tanto que o Inter tira ele do jogo treino, mas coloca agora, porque tem que colocar, né? Já é competição, mas ele tem essa ressalva, mas se diagnosticou nisso. Me falaram que o Johnny, um cara super de boa, até me disseram assim, cara, nota 10 no vestiário. Que o Maurício, pelo menos foi a informação que eu tenho, tá um pouco aéreo no vestiário. Tá um pouco exatamente por essa questão, assim, proposta, Europa, possibilidade de sair, ganhar muita grana e... Como é que eu vou condenar que o Mano vou te dê ponderar, essa alusão? vou te ponderar. Pode parecer que não, mas eu tenho um pouquinho de experiência em gestão também. É papel do Mano recolocar esses jogadores no trilho também. Só para eu entender. Ele também tem que tomar... Um carteiraço aí, tu tomou primeiro lugar, tomasse um carteiraço. Não, só quis dar um exemplo que eu também tenho... tem uma experiência de gestão. Também tem. Mas Aliás, ele foi meu estagiário nessa gestão. É numa caixa de fósforo, tá? Como dizem os jornalistas mais ácidos. É verdade. Não. Se pegasse... Sinal que deu certo. Fabiano Baldassi, né? Mas... Bom, não vou... Baldasso gestor. Mas o Baldasso gestor... Se pegassem assim, a lista de contratações do Baldasso e dissessem assim, quem deu certo, quem não deu... Olha... É boa? É boa a lista. Isso aí nós vamos tomar um cafezinho um dia. É boa essa lista? Vamos num cafezinho falar sobre isso. Eu acho que também é papel do... Obviamente que os jogadores têm sua parcela de culpa e de responsabilidade, mas é papel do gestor, que no caso é o treinador, também colocar eles de volta nos trilhos. Ele está tentando. É um recurso que ele mas está usando. não é publicamente. Tá, mas ele não aí a nossa divergência. Não é Por que publicamente. não publicamente? Por que publicamente, então? Eu te devolvo. Porque eventualmente um treinador ou um dirigente tem que usar a imprensa para dar o recado externo e fazer porque a repercussão pública, só para ser justo, tá? Ele não citou o Johnny Maurício. Não, obviamente. Mas ele cita que existem jogadores. Ele dá até abertura e margem para que nós interpretemos que existem mais jogadores do que esses dois, né? Ou seja, se existem problemas internos que precisam ser solucionados, desculpa, mano, mas também é tua responsabilidade. Olha só, mais uma aí, Tago, do nosso pauteiro preferido, o senhor Portaluppi. É que ele fala sobre Luizito Soares, Meneghetti, obviamente, o grande cara do Campeonato Gaúcho nessas primeiras rodadas e a grande atração do campeonato. E, obviamente, por ser atração, por ser um jogador do tamanho do Luizito Soares, ele acaba virando alvo dos adversários. O Renato Portaluppi fala um pouco sobre isso e a gente ouve o técnico gremista. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Grêmio, todo mundo quer tirar uma casquinha do Luiz, entendeu? E aí o futebol fica feio, todo mundo quer aparecer em cima do Grêmio, essa que é a realidade. Vão jogar futebol, vão perder na boa ou vão ganhar. Agora, antes jogo, fica feio para todo mundo, fica feio para o futebol. O torcedor vem para campo, vê um jogo de futebol, assiste metade do jogo, porque a outra metade o time não quer jogar. Então você não tem que deixar passar em branco, você tem que criticar quem manda fazer isso. E os jogadores que fazem isso, que não é possível. O jogo que pode terminar 1h30 depois, o jogo leva 2 horas. E ainda tem a confusão durante o intervalo do jogo, porque as pessoas querem aparecer. Essa confusão não tem entre eles. Gozado, né? Porque não tem televisão, de repente. Não tem a imprensa toda em cima, como tem aqui. Aí todo mundo quer tirar uma casquinha. Infelizmente a gente fica sem acesso assim. JB, o Renato tá certo, todo mundo quer tirar uma casquinha do Grêmio e do Luizito Soares? Do Soares, sim. Do Grêmio, vamos combinar, né? O Brasil de Pelotas joga todo ano contra o Grêmio, o Caxias, o Juventude. Mas é óbvio. Só que assim, como é que eu vou condenar que se fale sobre o Soares se a gente só fala sobre o Soares? Se os nossos canais do YouTube são sobre o Soares? Se o Baldasso fez uma live dizendo, já que todo mundo está falando de Soares, vamos nós falar sobre o Soares. Ontem, na saída do gramado, nós, a imprensa, o repórter, eu não lembro se era o Jeremias ou o Checha, o Fernando Becker, acho que foi o Fernando, que chegou pro repórter do Pitol, goleiro, pro Pitol, perguntando sobre o Soares. Era o Bruno pro Halpen. Pitol. E aí, era o Bruno Halpen. Então, um abraço pro Bruno. Perguntando... E foi certo. Aí depois vai pro Bitelo, na entrevista do Bitelo, na saída do campo. Tá aí o Soares, Bitelo. Todo mundo só fala do Soares. Bem, só que assim... o Renato vai querer o quê? Tá, então domingo não tem o Grêmio em campo, é isso? Soares não vai estar, não tem Grêmio, é isso? Não, tem Grêmio e Soares. O Baldasso tem razão. São duas. Domingo são duas não vai ter público lotando o espaço para assistir o Grêmio, porque não tem o Soares. Não, tu tá certo. Só que a gente não pode esquecer que existe também o Grêmio, né? Não, evidente. Só que neste contexto que o Soares está inserido no Grêmio, ele é a figura principal e o foco das atenções. O grande lance que tem que se avaliar a partir de agora é o seguinte:
para o Grêmio. O Suárez vai ser cada vez melhor e mais marcado. Aliás, como ele estava sendo ontem, até encontrar uma solução no final do jogo. Outra coisa muito importante, o Suárez não vai resolver sozinho o ano inteiro. O Suárez vai precisar de um Grêmio que jogue melhor do que está jogando para poder dar a resposta que se espera dele. Tá muito bonito isso nas 3 primeiras aí, Recopa e São Luís, né? Não vai ser assim o ano todo. Tu não vai jogar um campeonato brasileiro com o Grêmio jogando mal e o Suárez decidido. Isso não vai acontecer contra o Flamengo. O Grêmio vai precisar jogar bem contra o Flamengo para o Suárez decidir. Essa Já te disse que contra o Flamengo ele vai fazer um hat-trick, 3 gols, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O que repercutiu o teu sonho? O que repercutiu? Todo mundo me perguntando. O que repercutiu? É por conta dessas que a gente tem que ficar lendo avaliações sobre o teu trabalho aí na rede social, entendeu? Como se fosse muito importante querer saber a opinião da pessoa que te avalia. Com essa aí o Paulinho decidiu entrar no meu vídeo e dizer assim, Meneghetti, agora vai a break. Nós vamos começar a falar bobagem no ar. E o Tiger está na live do YouTube. Como é que estão avaliando o meu trabalho aí, Tiger? Eu estou muito preocupado, viu? Está todo mundo... Pode vir. Pode vir, eu tô no break, isso, tá no ar, tá tudo certo, tá todo mundo suarizado, Meneghetti, é Luizito Soares, tá todo mundo suarizado, o mundo só quer saber de Soares, que beleza, o Soares vai descansar domingo, é uma pena, não vamos ter Soares, eu vou ter abstinência de Luizito Soares, Meneghetti, eu vou ter abstinência de Luizito Soares, vamos nessa. 12h56 ou qualquer horário que você esteja vendo esta livezinha. Temos 23 mil pessoas nos assistindo. Tocou um Magalu aqui de ad do YouTube, mas tá tudo certo. Felipe Santos da Rosa, até o Frankfurt de Camaquã ganha desse Inter atualmente. É verdade, concordo. Ia ser 2-0, 2 gols do Toninho. Perguntem pro Avenida, diz o Cauã Munhoz. Pergunta o quê? Não sei. Vai Corinthians, é isso aí, é o Anderson Schmidt. Tiger, jacaré que nada no seco. Jacaré que nada anda no seco, caminha no seco. Caminha, pô, caminha. Ah, meu Deus do céu, quase, hein, quase. E o Guerreiro, Tiger, o Guerreiro foi anunciado no Racing, o Paolo, esse aqui tá cansado. Paolo Guerreiro no Racing. Tiger, você prefere sacolé ou picolé? Pô, cara, eu sou um adepto ao sacolé. Eu sou fã de sacolé, muito fã de sacolé. Menegas está na mesma velocidade dos jogadores do Inter. Precisa mais, Menegas. É o Elton Baumgarter. Tiger, quantos anos sem taça? Cara, estou há 2 anos sem taça. Pelotas ganhou a Recopa Gaúcha em 2020. É o que importa, vai completar 3 anos agora sem taça. Acabou? Feito. Interativa, falando sobre os problemas da equipe do Internacional. Por que os resultados do Inter não são bons neste começo de temporada? Erros de Mano Menezes, 15%. Fracas atuações individuais, mais de 1/3, 37%. Falta de opções no elenco, 26%. Falta de competitividade, 22%. Comenta aí, Baldassi. Parelho. Eu não imaginei que houvesse uma divisão tão significativa, mas muita responsabilização em cima dos jogadores. Eu acho que tem que ter também.